Olá, boa noite. Vamos tentar mais uma vez chamar a doutora Luiziana para começarmos com a live da Abraz, Pernambuco. Estamos aguardando. É a polícia mais mal paga do Brasil. Oi? Estamos ouvindo sua televisão. Eita, peraí. Só um minutinho. Baixa a televisão ali, Otton. Essas coisas de casa são ótimas, né? Sempre tem que ter alguma interferência. Certo. Está um Desliga pouquinho ali, por contra a favor. luz, está um pouquinho escuro o seu rosto. Se você puder ficar mais claro, ótimo. Melhorou? Baixe só um Tá pouquinho dando a para ver câmera. bem? Baixe só um pouquinho a câmera. Agora, que a gente tem que ver a sua beleza. Eu Boa acho que já noite. tem algumas pessoas aqui com a gente. A gente pode esperar só mais um pouquinho Claro. para iniciar. Acho que o pessoal Uhum. está entrando. Certo. Daqui a pouco a gente inicia apresentando, né? Tanto a você quanto a Uhum. mim. E aí a gente começa a falar do tema e da relevância desse tema para essa noite de hoje. Tá Você dando está para me ver ouvindo bem? bem? Tô ouvindo bem você. Também. Também, Estou né? ouvindo bem. Que bom Oi esse encontro, aí, não é? a Ayrton Trocarmos tá figurinhas. aí. A Ayrta chegou, né? Oi, Ayrta. Obrigada por Abraz, Rio de comparecer aqui. Janeiro, Betânia, Josiveras, tudo bom? Eu não tenho a mesma prática de Flavinha, não vou conseguir dar conta de todos os comentários, mas a gente vai procurar fazer com que essa live seja o mais produtiva possível. Acho que a gente já pode começar, né? Sim? Então, hoje a live vai ser comigo e Luiziana, a dupla, né, dinâmica da Dupla de nutricionista Batman e Robin. fonoaudióloga. Faltou o odonto para fazer o trio Pois é. dinâmico. Mas Luiziana Lamour, que é formada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, nutricionista clínica, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, especialista em cuidados paliativos e voluntária da Abraz. Eu sou Ana Karina Gugel, fonoaudióloga formada pela Unicap, especialista em gerontologia, também pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, preceptora de gerontologia na residência de geriatria do Real Hospital Português, voluntária da Abraz e coordenadora da FONIP, a empresa que presta serviço fonoaudiológico no Hospital Português. E aí, hoje, como vocês viram, iremos conversar sobre a escolha da via alternativa à desnutrição. E aí eu vou deixar a Luiziana comentar um pouco sobre a escolha desse tema, a relevância desse tema para hoje. Certo. Boa noite a todos. Eu acho que esse tema é de extrema relevância. Nós que trabalhamos com idosos e, particularmente, nós que somos voluntários da Abraz, lidamos com os processos de demência, nos deparamos no nosso dia a dia com verdadeiros dilemas em relação à alimentação, porque, devido às alterações comportamentais, alterações degenerativas, neurodegenerativas, nós vamos ter distúrbios importantes de alimentação, não só em relação ao teor nutricional, mas aos atos do alimentar-se em si, de como a alimentação deixa de ser um prazer para ser praticamente uma obrigação, em que a família se angustia porque existe uma obrigação da pessoa se alimentar, quando muitas vezes aquela pessoa não reconhece mais o alimento como alimento, fica como se fosse um ato mecanizado. E o grande dilema é alimentar,
como alimentar com segurança, em que fase eu vou enfrentar determinados problemas maiores ou menores de alimentação. Então, é um dia a dia desgastante, extenuante para quem cuida, mas que se nós intervirmos, tanto a fonoaudiologia quanto a nutrição, no momento certo, e o momento certo é a partir do diagnóstico. Ah, mas eu diagnostiquei agora, meu pai tem apenas um transtorno cognitivo leve, não interessa. A gente precisa entender que isto pode evoluir e que se for diagnosticado um processo demencial, nós vamos ter as fases de evolução, cada fase com as suas características, com as suas dificuldades, em que o fono, claro que o geriatra vai estar presente, óbvio que ele vai continuar acompanhando o seu paciente, mas nós temos que ter uma equipe de reabilitação para minimizar problemas e para evitar problemas muito maiores, como, por exemplo, de broncoaspiração, que é muito grave. Broncoaspiração é qualquer alimento ou líquido que vá pela via errada e ultrapasse chegando até o pulmão. E nesse evento você pode ou perder o seu paciente, perder o seu ente querido, ou você pode ter um paciente internado em uma UTI que poderá ou não sair desse quadro. Até porque nós enfrentamos muita desnutrição em pacientes idosos com demência ou sem demência, em que nós temos uma baixa reserva de massa pulmonar, de massa cardíaca, de massa muscular de uma maneira geral, que vai agravar. Então, a broncoaspiração no paciente jovem, rígido, pode ter consequências sérias? Pode, mas provavelmente não vai ter consequências tão graves quanto uma pessoa idosa, uma pessoa com processo demencial. Então, a intervenção precoce, tanto do profissional fonoaudiólogo, quanto do profissional nutricionista, e, enfim, todos da reabilitação. Aí nós temos o TO, que é importante, nós temos o odonto, que é importante, nós temos o psicólogo, que é importante, e nós temos uma peça, um elemento fundamental, que é a família, que nós precisamos ter esse acompanhamento com a família também. Ninguém está preparado para isso, não é verdade? Isso cai de paraquedas na vida das pessoas. E você não tem só o doente, você tem a família adoecida também, certo? E, na verdade, né, Luiziana, nós vemos que, a partir do diagnóstico, a grande queixa são as questões de memória. Mas Sim. há um impacto muito grande também nas questões de deglutição e nutricional, as alterações comportamentais. Porque aí, nessa fase inicial, por exemplo, ou moderada, onde os distúrbios de comportamentos podem estar exacerbados, a gente pode, por exemplo, ter um estímulo à obesidade, pode ter Sim, uma pessoa que está compulsiva pela comida, ela também não tem um registro de que comeu, né? E aí ela fica exatamente. pedindo para comer o tempo inteiro. Em Não relação existe regulação da saciedade, né? isso. Em relação à velocidade da alimentação, é uma coisa que desde o início do diagnóstico até o final, na fase mais avançada, a gente precisa estar atento, né? A esse ritmo da alimentação, porque isso vai trazer repercussões importantíssimas para o processo de deglutição, para a eficiência da deglutição. Porque a deglutição Sim, é um ato muito sincrônico. Então, se ele está desregulado desde o momento que eu vou pegar a comida, provavelmente ele vai impactar na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase da deglutição. Então, exato. ajustes finos podem fazer a diferença na qualidade de vida do paciente com demência. Então, claro que hoje o foco aqui vai ser vias alternativas, desnutrição. Provavelmente a gente vai estar focando na fase mais avançada, mas a gente não tem como não fazer essa retrospectiva, né? Sim, Porque a receita primeiro que é muito individualizado, é muito customizado, né? Mas de forma didática e de forma comum, a gente consegue ver um pouco de semelhança em cada fase do processo da doença. E a gente consegue trazer importantes orientações nessas fases, só que o que a gente orienta no início é totalmente diferente do que a gente orienta no final. Então, sim.
esse é o nosso recado de hoje, é deixar um pouco claro para todo o grupo, para todo mundo que está nos ouvindo, que em cada fase é importante você escutar, você consultar um especialista no assunto, para que a gente possa prosseguir de forma mais adequada. Então, Exato. Luiziana, eu queria passar a palavra para você falar um pouco dessa questão do controle, né, alimentar. Tanto daquele paciente que quer comer o tempo inteiro, como Sim, daquele paciente que também já não está comendo, não lembra de pedir comida, não tem fome, e aí muitas vezes até a família às vezes se omite de ofertar água ou o alimento sim, mesmo sim. adequado e no horário adequado, né? Como a gente falou inicialmente, né, como nós tocamos, não existe muitas vezes o reconhecimento do alimento como alimento. É como se fosse, vamos dizer assim, um objeto. Vamos dizer que ele pegue um garfo, mas ele pode achar que aquele garfo é apenas um garfo, que ele não vai entender que é garfo. Ele pode pegar uma maçã, que ele vai ver que é uma maçã, que ele vai olhar, mas ele não vai entender que aquilo é um alimento. E muitas vezes você vê o paciente se alimentando de produtos que não são realmente alimentos. Por exemplo, você tem um jarro numa planta na mesa, e o paciente vai na planta, acha aquilo bonito, colorido, aquela cor chamou a atenção dele, ele tem um ato reflexo de levar à boca. Então, quando a gente atende esse estágio de processo demencial, que já vai de moderado para avançado, então você tem realmente as alterações comportamentais que são muito importantes e que a família precisa estar atenta. Muitas vezes já vem alterações de algum tempo e que a família não percebe, porque no início muitas vezes o paciente mesmo disfarça, não é verdade? E ele pode já ter um comportamento inadequado em que ele não tem regulação do centro de saciedade, e, por exemplo, ele come e ele pede mais comida, ele ainda vê aquilo ali como comida. Por exemplo, eu atendi um paciente ontem que ele tinha acabado de lanchar, ele tinha repetido o lanche, porque os cuidadores repetiram o lanche. Quando ele passou pela cozinha, ele viu uma bandeja de ovo. Aí ele perguntou o que é aquilo. É ovo. Eu quero ovo. E era cru, o ovo estava cru. E ele já tinha se alimentado, e tinha se alimentado duplamente, não era fome. Ele não consegue regular. Então a gente tem que ter uma percepção muito fina para nem dar em excesso, mas Isso. também não dar Não redução, não omitir. fazer um aporte deficiente. Por Isso. quê? Você tem fases também. Se alimentar mais, com alimentos mais calóricos, mais energéticos. Cada fase vai ter sua particularidade. E eu posso ter no início um paciente que se alimente sem parar, e aí nós temos estratégias para tentar evitar essa alimentação exacerbada, como por exemplo, eu orientei ontem, não deixe comida à mostra, à vista do paciente. Então tem uma fruteira e tem uma bandeja de ovo, é chegar com a feira, guardar, fazer a higienização e guardar. As frutas que estavam em cima de uma bancada, eu disse cubra, porque ele não vai ver, porque ele está numa fase de pedir comida o tempo todo. Então ele se alimenta muito bem, inclusive melhorou porque nós intervimos, ele estava em processo de desnutrição, mas passou a se alimentar melhor depois que nós fizemos algumas modificações, como por exemplo consistência, que você deve falar, daqui a pouco você vai entrar com essa parte. Mas existem estratégias para evitar que esse paciente coma compulsivamente. Então, se você alimentou o paciente, não vá comer novamente na frente do paciente, porque pode um cheiro que ele ainda sinta, se ele ainda tiver um olfato bom, ele vai sentir o cheiro e pode associar aquilo ali a alimento e não vai saber que já se alimentou. E o Ele vai sentir contrário um cheiro também, né, agradável. Luziana? E o Em contrário relação também. a não esperar ele pedir, não esperar ele Sim, sentir fome, sim. Tem né? que ter E rotina. principalmente o cuidado com o líquido, né? A Sim. gente vê muito paciente desidratado, ou porque Desidratado, já começou, ou porque já tem um distúrbio de deglutição, e aí eu posso falar um pouco mais sobre essas questões. Os distúrbios de deglutição, eles começam justamente
como Luiziana acabou de falar, pelo não reconhecimento do alimento como sendo para comer ou para beber, né? E aí é uma agnosia, ele não reconhece, ele brinca com o alimento ou com o líquido. Então, isso já é considerado um distúrbio de deglutição. E depois ele tem uma dispraxia, que aí é o distúrbio do movimento, do ato de comer, do ato motor de comer. E depois, Exato. por fim, nessa fase mais avançada, é que ele começa com os engasgos mesmo, que seria o aumento do risco da broncoaspiração, a disfagia orofaríngea propriamente dita, que já é mais na fase mais avançada. Sem contar que a Exato. gente não pode deixar de enfatizar que se a prevalência de Alzheimer ela aumenta com a idade, então a gente vai ter uma demência de Alzheimer associada aos processos de envelhecimento. Então, Exato. pode ser que desde o início ele tenha uma alteração de deglutição própria ao envelhecimento, que é uma presbifagia, por exemplo, que não tenha nada a ver com a perda neurológica, com a Sim, degeneração da doença. sim. Ela é própria do envelhecimento. Então, só um especialista vai conseguir realmente avaliar e orientar, porque se a gente for, não, teve o diagnóstico de Alzheimer, tem que fazer isso. Depois, na fase moderada, tem que fazer aquilo. E na fase avançada, aquilo outro, com certeza essa receita não vai dar certo, né? Não é Porque receita de bolo. a gente precisa saber se o que ele está apresentando são as alterações próprias ao envelhecimento, se já é uma alteração neurológica mesmo, né? Neurogênica, Uhum. e como intervir. Uma coisa que eu tenho muito cuidado é o estigma do diagnóstico. A partir do momento que você tem um diagnóstico, você acha que todo paciente agora tem que comer papinha, né? Então, peraí, agora ele vai desenvolver distúrbio de deglutição, então vamos colocar tudo pastoso. Então, Sem contar, licença, sem contar que já se acha que o idoso tem que comer pastoso, isso. né? Aí são Ontem a Rita abordou muito os bem isso. mitos e verdades, né? Em Exato. relação a essa adaptação de forma errônea, né? Ou de forma precoce. Isso é preciso uma prescrição de um especialista. Do mesmo jeito que os médicos prescrevem medicações, nós Sim. prescrevemos adaptações em relação à alimentação, à ingesta de líquido. Então, essas adaptações elas são necessárias muitas vezes, mas elas não devem ser implementadas no momento errado, porque aí É, pode ser prejudicial também, né? Tanto exato. para a E as, nutrição, né, Luiziana, é, como para a musculatura da deglutição. Porque se eu exato. estou antecipando, não estou usando os dentes, por exemplo, eu não sei se Antônio está nos ouvindo, Atrofiar. mas vai atrofiar. E os dentes amolecem. Quando a gente não mastiga, quando a gente não dá estímulo, o osso ele tende a ter uma reabsorção e o dente amolece. Então, Osso precisa de estímulo. precisa de estímulo. Então, toda perda É, óssea, né, de massa óssea, ela acontece por falta de estímulo, né? exato. E Lógico assim, que pegando o tem gancho a própria do envelhecimento também, né? Óbvio. da oferta de líquidos, Karina, a questão da desidratação leva a quadro de desorientação. Muitas vezes você não tem um paciente com demência e você acha que o paciente demenciou da noite para o dia porque Isso. fez um quadro de desorientação e pode ser por desidratação. Além disso, a presbifagia pode ser agravada pela desnutrição, porque você vai Sim. ter a sarcopenia do esôfago também. Aí Isso já é vai uma levar a uma outra. série de fatores para piora de refluxo, risco maior de broncoaspiração, risco de lesão de esôfago, esofagite, lesão erosiva, não é? Então, a Sim, gente tem toda uma cascata de eventos que podem piorar muito mais a condição de saúde desse paciente. sim. A sarcopenia, né, que você falou aí muito bem Sim, colocado, que já é muito comum no idoso, mas o idoso desnutrido, o idoso acamado, o idoso também institucionalizado, o idoso internado tem uma tendência a perder massa magra, né? Porque o sim, próprio sim. processo de envelhecimento já causa essa perda. E a partir do momento que ele tem um diagnóstico de sarcopenia, pode sim a ter uma disfagia sarcopênica.
que Sim, seria a dificuldade de deglutição pela fraqueza muscular, pela falta de massa magra. Se você tem dificuldade de força na preensão palmar, já tem estudos que mostram que provavelmente você vai ter dificuldade na força de deglutição. Então, exato. só em você apertar a mão, né? Só em você acompanhar o paciente desse jeito, você já consegue pensar, opa, vamos ver qual é o diagnóstico que ele tem. E E a, já a fecha uma. sarcopenia, a sarcopenia, eu acho que ainda falta mais atenção de nós profissionais de saúde, enquanto profissionais de saúde. Nós da geriatria É já temos uma subdiagnosticada. atenção. A sarcopenia é subdiagnosticada. Existe a obesidade sarcopênica, porque as pessoas pensam porque é gordo tem massa, não tem é gordura. Gordura é Isso. tecido inflamado, gordura se infiltra nas fibras musculares, destrói fibra muscular, enfim. A obesidade também piora a sarcopenia. E tem estudos mostrando que você tem idosos que chegam aos 80 anos com apenas 50% de massa magra, de músculo. Então, isso é muito grave. A perda começa a partir dos 30 anos de idade. A gente já começa a ter uma perda insidiosa. Se eu não estimulo com exercício, com alimentação correta, com gerenciamento de medicação, isso vai se agravando, talvez até mais precocemente do que se pensa. É verdade. Então, eu vou falar um pouco das orientações fonoaudiológicas gerais. O que a gente fala para todo paciente, praticamente todo paciente idoso e com demência mais ainda. Eu vou falar um pouco dessas orientações e depois, ou durante a minha fala, a Luiziana vai complementando, né? O que que a gente pede? Pede para que o paciente, quando coma, ele coma numa posição, numa postura de no mínimo 60 graus. O que seria Sim, isso? Ele tem que estar sentado. Sentado, o mais ereto possível, são 90 graus. Se ele deita um pouquinho, já chega em 60 graus. Então, no mínimo 60 graus, e mesmo assim, eu ainda oriento o mais próximo a 90 graus. Então, se é um paciente que tem condição de sentar numa cadeira dura, colocar os pés no chão, apoiar, ele vai ter um outro tônus corporal. Se é um paciente, é muito diferente você sentar numa cadeira dura comparado a uma poltrona, por exemplo. No momento que você está numa poltrona, o seu corpo se configura para deitar. Ele relaxa, relaxa. ele tá abraçado como se ele estivesse numa cama, né? E aí Exato. o seu tônus corporal, ele se adapta àquele lugar que ele está. Então, a postura ela tem que ser o mais bem sentado possível. Então, não, principalmente agora na pandemia, gente, muito cuidado, porque há uma tendência, todo mundo tá em sofá, todo mundo tá mais relaxado, tá todo mundo mais dentro de casa, a rotina tá mais desconstruída, né? Essa é a Exato. palavra. Então, a gente precisa estar um pouco mais atento a essas questões. Manter a rotina e, sempre que possível, alimentar-se à mesa, né? Sentar com a família, ter cuidado Bem com essas acordado, bem bem acordado, acordado. ter muito cuidado com estímulos visuais, auditivos durante a alimentação, tentar tirar essa competição de estímulos, né? Porque aí o paciente realmente ele se distrai com muitos estímulos. Então O ter estímulo tem esse que ser no prato. O colorido tem que ser no prato, porque vai no chamar a atenção prato, para o prato. comentário sobre o prato, né? É, Comentário sobre o prato, dá uma exato. opção também de escolha, e aí a gente vai vendo de acordo com a capacidade, óbvio, que o De cada paciente um. pode Claro. ainda. Uma coisa que a gente fala sempre também é depois que se alimentar, não deitar logo, né? Então eu prefiro pecar por excesso, eu peço logo para esperar 1 hora. Então comeu, espera 1 hora. O sistema digestório do idoso ele já é mais lento, ele já é mais devagar. Então espera um pouco esse esvaziamento para não causar refluxo e do refluxo causar uma broncoaspiração. E aí, Luiziana, se você quisesse colocar, se tiver algo em termos nutricional em relação a essa digestão. Em relação à digestão, eu tenho muito cuidado também a questão da temperatura do alimento, porque Certo, às vezes a questão de soprar o alimento você contamina. Aí não seria em relação à digestão, seria com os cuidados mesmo de higiene, né?
E Sim. em relação à temperatura, porque você pode causar lesão na boca, queimadura mesmo, queimadura grave. Em relação à digestão, as pessoas pensam que o idoso não digere, que o idoso não absorve. Digere sim, absorve sim. Agora, é um pouco mais lento, sim. Pode precisar de adequação de consistência, pode precisar do uso de espessante para que esse alimento seja melhor aproveitado. Muito cuidado com as modificações de consistência por conta própria. Quando você modifica a consistência da alimentação normal para a alimentação pastosa ou líquido-pastosa, você pode estar desequilibrando tudo. Eu tive hoje um paciente exatamente assim. O paciente perdeu 3 quilos em 2 semanas que a família resolveu modificar por conta própria, achando que está dando tudo. Então, muito cuidado, porque você pode desnutrir mais ainda esse paciente. E importantíssimo, saúde do intestino. Precisamos trabalhar a microbiota intestinal, que vulgarmente normalmente tem o desequilíbrio dessa microbiota, que é chamada disbiose intestinal. E não é só pelo processo de envelhecimento, por vários fatores. Por doenças, pelo processo de envelhecimento, por má digestão, por polimedicação, por alcoolismo, enfim, por vários fatores. Nós temos os micróbios bons, certo? Que são os probióticos, e temos os chimicutos, que são os micróbios ruins. Eu preciso ter um equilíbrio. Então, muitas vezes eu preciso usar o probiótico industrializado ou na própria alimentação trabalhar melhor a oferta de fibra, de água, para que os micróbios bons se alimentem, se reproduzam e esse intestino funcione melhor e absorva melhor. Inclusive, existe uma placa chamada placa de Paet no intestino que produz células de imunidade. Então, se eu tenho um intestino que funciona bem, com saúde, com certeza eu vou ter uma imunidade melhor. E por que eu estou puxando esse assunto? Porque agora, nos tempos de pandemia, todo mundo quer saber o que melhora, quer que melhora a imunidade. Imunidade se constrói com alimentação saudável. Agora, mudar totalmente a alimentação de um idoso? Não, a gente não pode fazer isso. Você tem que ver os hábitos, as intolerâncias, os mitos, os tabus, entendeu? E procurar oferecer sempre dentro das preferências, adequando de uma forma saudável. Todo idoso precisa ser suplementado? Nem sempre. As pessoas querem já começar suplemento disso, suplemento daquilo, vitaminas, minerais, proteínas. Não. Vamos primeiro trabalhar a alimentação. E aí a alimentação vai envolver, não é só a qualidade, vai envolver quantidade, vai envolver consistência, temperatura, muitas coisas que estão pertinentes para você fazer uma oferta adequada. Vamos lá. Já falamos meia hora, viu, Luiziana? A gente Já? fala muito. Que bom, né? E aí a gente pode falar também uma parte que nosso amigo Antônio Odonto também reforça, claro que a gente, como saúde bucal, ela é saúde, né? É a porta de entrada, a gente não pode deixar de falar. Os pacientes com demência, seja na fase leve, moderada ou avançada, a gente precisa ter esse cuidado, né? Na verdade, todo o indivíduo. Mas eu estou falando com demência porque a gente vai precisar, é o nosso tema, né, de conversa. E a gente precisa estar checando, porque às vezes a gente acha que o paciente ainda está atento a isso e não está. Então, precisa ver como é que estão esses cuidados, né? Alimentou, limpar, fazer higiene bucal, né, oral. Isso vai cuidar da saúde bucal dos dentes, mas também vai cuidar da saúde pulmonar. Por quê? Porque os pacientes idosos e com demência aspirar. Teu vídeo está dando problema, viu, Karina? A gente não está te vendo adequadamente, não. Deu uma travada, para mim tá bom. Foi. E agora? Não, a gente não está vendo seu rosto está saindo borrado, como se fosse enquadradinho. E Melhorou um agora? pouco agora. Eu acho Melhorou um que foi a pouco. internet Melhorou. que deve ter variado. Melhorou. Aqui tá bom. Aqui eu estou me vendo. Agora você que eu estou vendo. Eu tô me vendo. Tem tem uma pergunta aí da terapia da floresta, né? Que acho que é importante examinar a despensa do paciente para verificar o que realmente come. Sim, mas se for um paciente dependente, não é? Ele vai comer o que compram para ele. Ó, estão dizendo aqui que travou. E agora? Voltou?
Como é que A gente tá? está lhe ouvindo, agora a gente está lhe ouvindo, mas não está lhe vendo adequadamente. Continua ruim? Para mim tá bom. Continua. Agora melhorou um pouco. É porque está travando. Ai, não Então, em sei. relação a olhar a dispensa, eu olho, eu dou um jeitinho de chegar na dispensa. Melhorou, Karina? Eu dou Ah, um eu acho. jeitinho de chegar na dispensa do paciente. Até porque, se ele é um paciente dependente, ele vai se alimentar com o que as pessoas da casa compram. Então, é importante a gente ter uma ideia do que é que entra na casa, dentro desse conceito de alimentação saudável também, de comer comida de verdade. Agora, se eu tenho um paciente que chega aos 80, 90 anos e que nunca comeu verdura, ele vai comer verdura essa altura do campeonato? Tudo isso tem que ter uma cobrança muito grande de se trabalhar alimentação saudável aos 90 anos de idade, aos 100 anos de idade. Isso. Isso não vai impactar no histórico do paciente. Claro que vai melhorar em alguns fatores, vai, mas não vai impactar em mudança de prognóstico, porque a história já foi construída. E às Então, aos vezes é mais um jovens que hábito, estão. às vezes é um É, hábito que a filha tem, por exemplo, de comer, né? exato, Hoje a exato. gente vive, a gente já faz parte de uma geração diferente, né? A gente já faz parte de Uhum, uma geração que tem muito mais cuidado com essas questões. exato. É, Então a gente não vai conseguir mudar o hábito de um idoso, como você falou, aos 90 é. anos. Vai introduzir, claro, que pode, e principalmente se ele for esse idoso dependente, que a gente Uhum, vai conseguir introduzir de forma muito mais fácil, né? Porque ele não exato, tem mais aquela exato. escolha do sabor, né? O paladar. É aquele paciente que aceita É, o que oferta, é. né? Aí, Renata está colocando que é importante fazer nossa poupança para a velhice. Exatamente, é a poupança de saúde. Poupança de isso. saúde a gente tem que começar a fazer mais cedo. Atividade física, né? Alimentação saudável, Alimentação não fumar, saudável, estimulação beber com cognitiva, moderação, estimulação cognitiva, sociabilização. enfim. Cuidar dos dentes. Chegar aos Isso. 80 com pelo menos 20 dentes, segundo nosso amigo Antônio. Com certeza, Renata. Impacta diretamente em uma velhice mais saudável, sem sombra de dúvida. Pois Estão é. dizendo que Então, está dando probleminha na transmissão, mas eu acho que melhorou um pouco, né? eu estou bem aqui, estou Eu escutando, também estou estou lhe vendo vendo bem vocês bem. também. Também, Então, deixa eu só também. continuar o que eu estava falando em relação ao raciocínio da Sim, higiene, porque às vezes a pessoa pensa que a gente está falando de higiene oral só pensando na boca, que já é muito importante, né? Evita o aparecimento de fungos, de bactérias e evita com que essa saliva suja seja aspirada. E aí, se a gente tem uma boca suja, que não foi limpa, que não tem um bom estado de cuidado, a gente tem uma tendência a aspirar o que não é saudável e vai infectar quando muito eu mais ver facilmente, engraçado. né? Exato. Então, a higiene oral era um ponto que eu gostaria de falar como orientação. Durante a alimentação, a gente, no paciente com demência mais avançada, aí eu já vou falar um pouco no tópico do que a gente se propôs a falar agora, que é a dica de ter cuidado para quem for ofertar a dieta, ter certeza que ele deglutiu. Eu vejo Exato. que os cuidadores, às vezes os familiares, é, observa, a gente bota a colher na boca, ele faz um movimento, independente desse movimento ser efetivo, eficiente ou não, ele engoliu, aí já vai com outra colher. Então, nessa fase mais avançada, a gente pede para dar uma colher com alimento, uma colher sem alimento. Por quê? Porque ele precisa deglutir 2, 3 vezes para esvaziar totalmente. E aí não ter tanto risco de aspiração. Então a gente Exato. precisa estar atento se realmente houve um esvaziamento. Como é que a gente pode fazer isso? Se o paciente ainda fala, tentar ouvir essa voz, tentar checar se ele tem uma voz limpa, se ele realmente conseguiu deglutir, tá? Se ele ainda tiver com aquele barulho, aquele ruído de secreção, aquele ruído de alimento, aí a gente precisa ver com o especialista qual a manobra a gente vai fazer de limpeza para a gente garantir a segurança da deglutição desse paciente durante essa alimentação. Claro. É,
A outra coisa em relação à segurança na hora da alimentação, né? É o volume, né, Lu? É, A gente já adaptou a dieta, já mudou a consistência, a gente já tornou essa dieta que ela. A gente pode prescrever uma dieta só pastosa, pode ser pastosa cremosa, né? Liquidificada, ou seja, coada, peneirada. Tem várias consistências que podem ser adaptadas, líquidos espessados, isso tem que ser prescrito, tá? Mas a gente precisa ver o volume, porque às vezes a consistência está completamente adequada, tanto em termos nutricionais, como fonoaudiologicamente falando, mas o paciente, eles estão querendo dar um prato que dá para 3 pessoas. exato. E assim, teve uma pergunta aqui, duas perguntas que me chamaram a atenção. Assim, uma foi uma pessoa que fez uma colocação dizendo que a mãe comia verdura e hoje não come mais. Ela não reconhece mais aquele alimento como alimento da preferência dela. E existe uma preferência maior por doces também, não é verdade? As papilas gustativas ficam mais aguçadas para doce. Então, pode ser que isso esteja contribuindo para a não aceitação. E perguntaram se boca amargando é sinal de desidratação. Pode ser e pode não ser. Não é um sinal tão claro. Boca amargando pode ser má higiene oral, pode ser medicação, pode ser alguma prótese mal adaptada, entendeu? Então, tem vários fatores. Mas a desidratação também pode estar presente. Pode ser acidez, né? A acidez, né? Acidez do estômago, Porque a refluxo. acidez do estômago, o refluxo faz com que o pH oral, né, da boca também fique Exato, exato, exato. alterado. Então, assim, a gente já falou nessa fase adaptações de consistências, adaptações de ritmo, adaptações de volume, né? Então, a gente precisa estar sempre em equipe decidindo o melhor para o paciente. Então, ninguém consegue atender um paciente com essa patologia de forma isolada. Eu jamais vou Não. conseguir adaptar uma dieta pastosa se eu não tiver uma nutricionista do meu lado para dizer, fazer corretamente o cálculo nutricional, né? Proteico, E vice-versa, vitamínico. não adianta fazer o cálculo de tudo se o paciente não consegue deglutir com segurança. Então, muitas vezes a família me aciona e eu digo, não, é com Karina. Primeiro ele precisa ser avaliado na segurança da deglutição, para eu poder saber o que é que a gente pode fazer a nível de consistência, qualidade de alimento, mas principalmente a consistência dessa alimentação, para a gente ofertar com mais segurança. E às vezes a gente vê profissionais desinformados Sim. indicando, inclusive, o uso de espessante, por exemplo, no líquido. E aí, quando eu pergunto para o familiar qual é a consistência que está sendo usada no líquido, qual foi a prescrição do espessante, ele muitas vezes não sabe bem responder. Ah, doutor, eu vou colocando e vou vendo quando vai ficando mais ou menos grossinho assim, eu acho que tá bom para ele. Então, assim como as medicações precisam das miligramas, o uso do espessante ele também precisa ser prescrito, porque você pode ter uma deglutição boa para néctar, para mel ou para pudim. Então, eu preciso dizer quantas medidas para quanto de líquido aquele paciente precisa fazer e eu tenho que padronizar isso. Então, não é aleatoriamente que se usa espessante. Karina, Como também eu que não me é angustia. aleatoriamente que se usa suplementação. Exatamente. Mas sabe o que é que me angustia mais com profissionais assim desinformados, que não têm muita experiência com geriatria? A insistência que o paciente mastigue, sem mudar a consistência, esse paciente passar 1 hora e meia, 2 horas para se alimentar, quando a gente sabe que Sim, isso gera um gasto de energia e piora a desnutrição. E a gente precisa entender que vai chegar um momento na fase das demências que a gente vai precisar de modificar a consistência. A gente preserva o ato de mastigação até enquanto aquilo ali realmente pode ser feito com segurança, mas quando não mais, não adianta, a gente vai ter que modificar consistência sim, vai ter que modificar volume, vai ter que observar o tempo que está levando para se alimentar. Então, é muito sério isso, a gente precisa cada vez mais profissionais atentos à questão da disfagia nas pessoas com demência, nas questões de modificação de consistência na alimentação. É E muito aí, sério.
E aí, por que manter a via oral o máximo de tempo possível, né? A gente está chegando, temos 14 minutos, Lu, para Certo. finalizarmos com essa A gente questão. finaliza. Então, por que manter, né? As pessoas dizem, ah, mas não pede. Fisiológica, dá prazer, né? É, mas É mesmo mais aquele paciente, fisiológica. mas mesmo aquele paciente que não tem mais prazer, que não pede, que não tem fome, por que manter? Porque, como você falou, primeiro porque é mais fisiológico. Segundo, porque independente dele comer ou não, ele vai ter secreções fisiológicas para deglutir. Então, se eu tiro totalmente a dieta, se eu tiro totalmente a ingesta de líquido, com certeza eu vou atrofiar muito mais, eu vou paralisar muito mais o sistema da deglutição do paciente. Então, E eu tem um vou. detalhe também, o intestino precisa receber nutrientes porque existe um fenômeno muito grave chamado translocação bacteriana. Eu preciso ter um intestino que esteja íntegro, com as junções, as tight junctions íntegras, porque você pode ter migração de bactérias do intestino para a corrente sanguínea, quando eu não tenho um intestino alimentado, um intestino com saúde. Então, não é só a questão da prisão de ventre ou da diarreia, mas eu preciso nutrir meu intestino. Então, mantendo a via oral, eu vou estimular a produção de secreção e vou levar a alimentação até o intestino. Então, isso é Então, importantíssimo. então a gente precisa desse treino, né? A gente precisa Sim, desse trabalho para manter essa via oral o máximo que puder, né? Ou exato. até chegar a uma dieta de conforto, né? E aí a gente pode falar também essa dieta de conforto o que é, né? É esse conforto funcional, é um conforto com risco de broncoaspiração minimizado, ou seja, controlado, né? A gente não pode abrir a boca para dizer que nessa fase não tem risco nenhum, mas a gente pode dizer que está tudo controlado. Está controlado o volume, está controlado a consistência, está controlado o ritmo, está controlado a manobra que foi indicada pelo especialista para ser feito, para que ele fique seguro, está controlado de forma nutricional, onde aí Luiziana pode falar mais do que eu, onde o mais importante nessa fase não é nutrir, né? Nutrir, exato, exato. O mais importante é dar conforto. Nutrir, não existe, nós vamos chegar num estágio que é até é paradoxal, né? Parece um contrassenso uma nutricionista falar isso. Não é que nutrir aí não é a via, O não mais é o importante. objetivo mais O mais importante. importante. O mais importante é dar conforto ao paciente, dar carinho, dar prazer, é a dieta de conforto, porque a própria evolução da doença nos dá essa certeza, que vai chegar numa fase em que eu não vou mais conseguir nutrir. O organismo da gente, ele vai dar sinais. Muitas vezes é um paciente que não consegue mais abrir a boca, ele já talvez nem queira mais estar aqui, a gente não sabe, não é verdade? Às vezes Isso. são anos e anos de sofrimento. São as famílias que lidam com essa doença sabem o quanto é sofrido para o paciente, para a família, os anos com demência. Então, para que acrescentar anos de vida? A gente tem que acrescentar vida aos anos. Isso. Então, a gente tem que pensar em dar prazer também a esse paciente. Então, muitas vezes é um paciente. Ah, mas ele é diabético, mas eu libero açúcar, eu libero tudo, porque eu sei que não vai mais ter nenhuma influência no sistema digestivo, no sistema endócrino dele, no organismo dele. Eu vou dar prazer, vou dar satisfação Isso. àquele Então, paciente, àquela então pessoa. nessa fase o que a gente Tem uma precisa é pergunta, adaptar. tem Eu uma vi. pergunta engraçada, viu? Qual a bebida com moderação que a senhora aconselha? Rosália, eu não aconselho bebida nenhuma. Quando eu falo Alcoólica. beber com moderação, exato, bebida alcoólica, né? Quando eu falo beber com moderação, é para as pessoas que bebem. Se beba, beba com moderação. Então, eu não posso dizer para você qual é a bebida que a gente aconselha, porque a gente não prescreve bebida, certo? E, Karina, gemer gera broncoaspiração na hora da alimentação? Tem essa Sim, pergunta pode de sim. Fábio Pedra. Sim, qualquer fala, qualquer sonorização, qualquer distúrbio de comportamento no momento da alimentação, qualquer postura inadequada, movimentos de cabeça, pode gerar broncoaspiração, pode sim.
Então a gente vai ter que sincronizar a deglutição com esse gemido, porque isso causa uma incoordenação pneumo, né? Fono. E assim, a respiração e a deglutição elas andam juntas. Então ele aumenta sim o risco. Teve uma outra pergunta em relação ao engasgo, o que fazer na hora se o indivíduo, o paciente engasgar, né? Primeiro a gente precisa saber se tem algo obstruindo a via aérea. Se tiver obstruindo a via aérea, a gente precisa expelir o que está obstruindo. Então, é bem diferente você ainda comer uma dieta sólida, por exemplo, um pedaço de carne ficar aqui obstruindo, ou quando se engasga com resíduo de líquido, de água, é bem diferente. Mas a teoria é limpar a via aérea. Às vezes o que a gente vê do engasgo é muito mais o fechamento da glote, que fecha por reflexo para se proteger, do que a obstrução do próprio alimento ou do líquido. Mas existe uma manobra chamada manobra de Heimlich, que se você for no YouTube você vai encontrar, porque eu não vou ter como mostrar aqui na live, mas comprime o abdômen e põe o corpo para frente para que o que tiver obstruindo possa ser expelido. O importante e a meta nessa hora é abrir a via aérea, ele voltar a respirar, tá? Então, essa história de levantar os braços, bater nas costas, é mito, tá? Chamar pelo santo, né? Se a gente está com algo que está penetrando, que está aspirando, ou seja, na via respiratória, e eu bato nas costas ou eu levanto os braços, por gravidade, tem uma tendência a ir para onde? Para o pulmão. É o lugar mais próximo, né? Então, engasgou, nada de fazer, de bater nas costas, levantar o braço, ou algum pulinho, né, para o santo, não sei nem o que fala, mas... Isso aí é importante as pessoas conhecerem, porque a gente pode se deparar com esse tipo de situação e tem que saber pelo menos como prestar um primeiro socorro, né? Exatamente. Teve uma pessoa que fez uma colocação também. Eu aconselho olharem no YouTube, na internet, no YouTube, porque mostra de forma muito ilustrativa. Agora você vai me perguntar, mas não dá para fazer da forma que eles mostram, porque às vezes o paciente tem que estar em pé, você tem que estar por trás, tem que abraçar o paciente para fazer a manobra, mas você consegue adaptar, mesmo o paciente sentado ou o paciente deitado, aí você coloca o paciente de lado e tenta reproduzir, desobstruir, reproduzir aquele mesmo movimento que a manobra nos ensina. Aí a gente chama a manobra de Heimlich adaptada, né? Não deixa de ser. Eu não sei se dá tempo de responder. Teve uma moça que disse que a mãe teve Parkinson, Josete. Teve Parkinson, Alzheimer, passou por todos esses estágios que nós falamos, e uma das maiores dificuldades foi exatamente chegar nessa dieta de conforto. Realmente não é fácil se você não tiver, eu não sei se você teve um profissional nutricionista, uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo para lhe orientar, mas é isso que a gente fala, a gente precisa da equipe multidisciplinar, porque a dieta de conforto vai ser discutida sobre vários aspectos, não é só o conforto do que o paciente gosta, são outros aspectos também, então você precisa de ter os profissionais para poder lhe orientar. Isso. E outra foi também perguntando se pode ter TV na cozinha. Desvia a atenção, né? Pode ter a TV, mas na hora de comer, desligada. Não, porque vai desviar a atenção. Desligada, porque senão vai desviar a atenção na hora da alimentação. Em relação tem uma pergunta aqui, ó. Meu marido tem Alzheimer no estágio avançado, está engasgando muito e estou protelando uma GTT. É muito bom ter tocado nesse assunto, que a gente precisa falar disso exatamente antes da gente terminar. E só faltam 5 minutos. Dá tempo, então fala aí. Em relação às vias alternativas, né, existe a sonda nasointeral, a sonda nasogástrica e a gastrostomia. E elas não impedem que o paciente broncoaspire. Pasmem, né? Então, muitas vezes o paciente... ele deixa de comer via oral, ele vai para uma via alternativa achando que dessa forma resolveu o problema dele. E às vezes
E muitas vezes não vai resolver. Como eu falei, o paciente produz 2 litros mais ou menos de secreções que precisam ser deglutidas. E a literatura comprova que o uso de via alternativa não impede a broncoaspiração e a infecção respiratória. Então, a gente precisa manter de forma segura o funcional o máximo possível. E no momento que ele realmente não conseguir mais esse via oral, porque aí realmente tem uma hora que há um sufocamento, aí não existe mais conforto, é uma hora que muito. Quando você pondera, né, o risco-benefício, o risco está muito maior do que o benefício, aí a gente precisa suspender a via oral, e aí é onde começa o dilema. A gente precisa discutir em equipe, médico, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro, todos, odonto, terapeuta ocupacional, todos, se puder, todo da equipe multidisciplinar, discutir sobre a vida daquele paciente, quais são as prioridades e quais são as diretrizes de cuidados para aquele paciente naquela fase final de vida. Porque quando ele chega a essa alteração, aí geralmente ele já tem uma fase muito avançada, a não ser que ele não tenha sido trabalhado ou não tenha sido adaptado, não tenha sido treinado, tá? Porque é muito diferente um paciente que tem acompanhamento da equipe multiprofissional da reabilitação e aquele paciente que tem a mesma doença e que nunca foi visto pelos profissionais. Então, Exatamente. a reabilitação é outra. O tempo de vida, a qualidade de vida é totalmente diferente. A gente vê pacientes que não são estimulados, ficam numa posição fetal, por exemplo, né? Na cama. Então, Exatamente. a gente não pode comparar, né? Aquele que tem a assistência, que tem a orientação, que tem o treino e aquele que não tem. Então, nesse momento, a via alternativa ela precisa ser discutida em equipe se será um tratamento fútil, frívolo, inútil para o paciente ou se ele realmente tem utilidade. Aí, Luiziana, você pode até falar em relação a pacientes que não suportam mais a dieta, mesmo por sonda, né? Exato. O próprio organismo se encarrega de dizer, chega, basta, já chegou no meu limite. Porque a doença tem os seus estágios, nós temos que entender que nós temos a finitude. E essa finitude tem que ser com dignidade. Muitas vezes você forçar uma alimentação, passar uma sonda, é não dar dignidade ao paciente, à pessoa. O que é que a pessoa queria para a sua vida? Será que ela queria isso para si? Então é muito importante conhecer as vontades de cada um, para que, se por um acaso cairmos numa situação como essa, sabermos como conduzir. Porque nem sempre nutrir é fundamental, como eu falei. Não é? Então a pessoa pensa que está fazendo o melhor pelo seu paciente, pela sua pessoa, pelo seu ente querido, mas não está fazendo o melhor, passando uma sonda ou deixando de passar. Vai depender muito da avaliação em equipe e com a família, claro, que a família sempre será soberana. Nós não decidimos nada sozinhos. Nós temos a família representando o paciente quando ele não pode mais se fazer representar. Isso. Estamos nas nossas considerações finais. Muito grata por esse momento aqui. Muito feliz de ter participado dessa live. Como voluntária da Abras, o que nos dá assim, o maior prazer na vida é poder colaborar, é poder multiplicar o conhecimento que a gente adquiriu. Eu espero que a gente assim, tenha passado a mensagem, que tenha sido proveitoso para vocês e quem ouviu vai poder estar orientando e instruindo outras pessoas, né? Exato. Então, uma pergunta dúvida... aí, perguntando como é que faz o acompanhamento nessa pandemia. Nós estamos atendendo, fazemos atendimento em domicílio e fazemos também teleatendimento. O paciente não fica desassistido, não é verdade? Então, a pandemia não vai nos dominar não, viu, minha gente? Nós vamos vencê-la. Nós estamos vencendo. O mais importante é não omitir o cuidado. Eu digo sempre, né? Mesmo com a pandemia, o cuidado ele é soberano, ele é essencial. E o cuidado essencial ele não pode deixar de acontecer. Com todas as precauções, se tiver que ser presencial, vai ser presencial. Se tiver que ser
por videoconsulta, teleconsulta, a gente faz. O que não pode é deixar agravar ou piorar, tá? Obrigada, Aham. Ayrta. Obrigada, Karina. Tô Obrigada, gostando de Karen. ver. Obrigada. Já tem várias pessoas feras aí nos acompanhando. Se quiser É. complementar, a gente está à disposição. Ayrton, muito obrigada também pela participação. Obrigada a todas. A Ayrton eu digo em especial porque foi minha eterna residente. Eu tenho um carinho muito especial por Ayrton. Tá, então, obrigada, Lu. A nossa conversa como Obrigada também, parceria Karina. é sempre Vamos muito fazer outras. gostosa, tá? E Muito é bom, como isso. sempre, né? A gente pode Como sempre. colocar na live que vai ficar gravada os nossos contatos, o meu Instagram e o Instagram de Luiziana. E aí depois, quem quiser conversar diretamente com a gente, se sinta à vontade. Tá bom? Obrigada, Tiago. Boa noite. Ayrtinha, boa noite. Beijo para todos.